Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo de interesse. Em um dos nossos últimos vídeos, nós tratamos da questão referente a se o rastreador é melhor ele ir leve e rápido ou se pesado e mais devagar. Nós fizemos alguma análise ali, demos algumas sugestões e, na nossa opinião, como nós dissemos, em regra pelo menos, obviamente que se possível o rastreador ir mais leve, ele fica mais ágil, né? Menos, consegue desviar mais dos obstáculos, é melhor. Mas não se pode descuidar de alguns equipamentos mínimos, porque senão ele pode entrar numa situação de dificuldade. Um questionamento que surge é para que usar esses equipamentos, né, a mais de garantia, como capa de chuva, lona, alguma comida a mais, meio de fazer fogo, se, por exemplo, pessoas ribeirinhas, pessoas mateiras, nativas, vão para esses ambientes de mata, muitas vezes só com um facão do lado e enfrentam a situação e conseguem se virar. Bom, primeiro de tudo, muitas dessas pessoas que são ribeirinhas, mateiras, eles realmente têm um conhecimento muito grande e conseguem realmente se virar. Vão para esses locais, basicamente isso mesmo, às vezes com um facão só, e com isso conseguem se virar. Só que tem uma grande diferença, pelo menos na nossa opinião. Essas pessoas nativas, ribeirinhas, que têm esse conhecimento, isso para elas não é uma alternativa. Isso é, infelizmente, muitas vezes, né, não necessariamente, mas infelizmente muitas vezes, uma imposição da vida, das condições da vida que aquela pessoa sustenta, que obriga ela a ter que enfrentar aquele tipo de situações. Ou seja, às vezes uma pessoa que vive nesses ambientes muito afastados, ela é extrativista, por exemplo, tem que entrar naquela região e ficar lá naquela região afastada de mata por 30, 60, 90 dias. Muitas vezes não vai ter condições de levar os equipamentos necessários adequados, ou eventualmente até por dificuldades mesmo de acesso a alguns equipamentos, ou por questões financeiras, né, ou por questões de acesso. Várias pessoas que vivem realmente incrustadas nessas regiões de mata, muitas vezes não têm acesso. E para elas aquilo não é uma alternativa, não é uma opção. Aquilo é um método de vida necessário para a sua própria sobrevivência. Ora, essas pessoas que têm esse conhecimento, por mais que eventualmente não sejam conhecimentos técnicos tão aprimorados como aqueles que fazem cursos relacionados à sobrevivência, por exemplo, elas têm esse conhecimento, sabem naquele local onde elas circulam improvisar esses abrigos, conseguem se virar, encontrar água, abrigo, conseguem produzir fogo e também, um dos fatores principais, né, estão mentalmente já calejadas a suportar esses tipos de desconforto. Isso que é bastante importante também, ter essas condições mentais de passar por todos esses desconfortos e ainda assim conseguir levantar, prosseguir sem desistir. Por quê? Porque isso não é uma opção, isso é uma necessidade para essas pessoas. É diferente, é isso que nós tocamos nesse nosso outro vídeo, isso é diferente daquela pessoa que, por exemplo, em algum momento na vida dela, ela fez algum curso de sobrevivência, por exemplo, ou de montanhismo, aprendeu alguns conhecimentos e não colocou mais em prática, por exemplo, né? Ou eventualmente colocou um outro fim de semana ali de brincadeira e eventualmente vai, por exemplo, fazer um rastreamento numa área remota, não querendo levar peso, levando minimamente o peso mínimo possível, e de repente se encontra numa situação de dificuldade e sem ter, por mais que tenha feito um treinamento, ainda que de um curso de muita qualidade, mas há muito tempo, pode ser que num momento de estresse, de pressão, não tenha condições adequadas de colocar em prática algumas técnicas que são demoradas, muitas vezes desgastantes, e envolve bastante conhecimento, né? Bastante necessidade de treino para realizar aquela técnica. E mais, né? Talvez não estejam mentalmente preparados para suportar esse tipo de desconforto e conseguir depois prosseguir adequadamente, porque isso não é para ela um estilo de vida, não é um modo de vida. Isso eventualmente a pessoa vai como uma atividade recreativa fazer esses tipos de atividades, mas não está devidamente treinada. Claro, tem profissionais que atuam nesses setores e sempre estão envolvidos com essas técnicas, e aí se assemelha a essa situação desses ribeirinhos também. Mas em geral, não, né? Portanto, mais uma vez, só explicando um pouco melhor essa questão de equipamentos que para nós é bastante importante. Nossa sugestão, pelo menos, né? Tente ir leve e rápido, o máximo possível, né? Mas para isso, sem dúvida, agiliza, né? Ganha-se tempo com o rastreamento, dá mais mobilidade. Porém, sem jamais descuidar dos equipamentos mínimos necessários. Conheça as técnicas, faça cursos de sobrevivência, como por exemplo, né, o parceiro Riva da Onça Negra, o parceiro Bagatini, tem cursos excelentes de sobrevivência. Procure esses cursos de excelência de sobrevivência, aprenda as técnicas, coloque em prática, mas indo para esses ambientes naturais, tome muito cuidado, leve os equipamentos mínimos necessários e se surgir alguma situação que exija esses conhecimentos, daí você vai estar preparado
porque você fez cursos, conheceu as técnicas, treinou elas e está capacitado, mas sabendo que você vai colocar numa situação de desvantagem, entre aspas, né? Desvantagem entre aspas, com eventualmente esses ribeirinhos, essas pessoas que vivem nesses locais, porque eles fazem isso não como opção, como método reativo, mas como uma imposição da vida que infelizmente acaba colocando algumas pessoas em situações de bastante desconforto como essa. Então eles estão mais habituados, mais treinados, talvez não tecnicamente, como alguém que fez um curso de sobrevivência, mas estão mais capacitados para aquele tipo de ambiente, para conseguir improvisar abrigos, fogo, se proteger dos elementos e mentalmente também. Diferente de outros que eventualmente, em algum momento da sua vida, será colocado numa situação dessa. Só para ter como parâmetro, nós há mais de 30 anos, nós aqui, há mais de 30 anos, frequentamos ambientes de mata, mais de 30 anos já, e nunca tivemos que entrar numa situação realmente de sobrevivência. Tivemos várias situações ruins já, sim, sem dúvida, que colocamos em prática todos esses conhecimentos envolvendo sobrevivência e outros de montanhismo, mas modo sobrevivência mesmo, mais de 30 anos e nunca precisamos entrar. Também é por isso que fica esse questionamento, né? Eventualmente você pode ter conhecimento, mas não está devidamente, por exemplo, treinado ou capacitado como um ribeirinho, por exemplo, que está um mateiro que vive no mato e que vive nesse ambiente por uma imposição da vida, está no dia a dia tendo que fazer isso para sobreviver mesmo, aquilo já é uma rotina para ele. Bom, esse é mais um vídeo do rastreamento humano, portanto, fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.